Você já percebeu que existe algo dentro de você pedindo mudança, mas mesmo assim você continua preso na mesma vida? Talvez não seja falta de capacidade. Talvez não seja falta de oportunidade. Talvez seja apenas a forma como você tem pensado todos os dias. E a verdade é dura. A sua vida de hoje é, em grande parte, o resultado dos pensamentos que você alimentou até aqui. Mas e se isso pudesse mudar a partir de agora? E se uma única mudança na sua forma de pensar pudesse abrir portas que hoje parecem impossíveis? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui não é motivação passageira, é um despertar. Uma história que pode fazer você enxergar a sua própria vida de um jeito completamente diferente. E antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e o que você mais quer mudar na sua vida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Agora respira fundo, porque talvez esse seja o começo da mudança que você estava esperando há muito tempo. Durante anos, Daniel acreditou que sua vida já estava definida. Acordava cedo todos os dias, atravessava ruas cheias de pessoas apressadas e carregava no peito a sensação silenciosa de que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. O pequeno quarto onde morava parecia refletir exatamente o que existia dentro dele. Sonhos esquecidos, medo acumulado e uma esperança quase apagada. Desde criança, ouviu frases que lentamente se tornaram correntes invisíveis em sua mente. Isso não é pra gente. Pessoas como nós nascem para lutar a vida inteira. Sonhar demais só traz decepção. E sem perceber, Daniel começou a aceitar uma vida pequena, não porque era incapaz, mas porque foi condicionado a acreditar nisso. Os anos passaram, os dias se repetiam, e dentro dele crescia um vazio impossível de ignorar. Até que certa noite, depois de mais um dia cansativo e frustrante, ele se sentou sozinho no silêncio do quarto. A chuva caía do lado de fora, enquanto sua mente parecia gritar por dentro. Foi naquele instante que algo mudou. Daniel olhou para si mesmo no reflexo da janela e, pela primeira vez em muitos anos, fez uma pergunta que atravessou sua alma. O que aconteceria se eu parasse de acreditar nos meus próprios limites? Aquela pergunta ficou ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, enquanto caminhava sem direção pelas ruas da cidade, ele encontrou um velho livro esquecido em uma pequena banca de usados. A capa estava desgastada pelo tempo, mas havia uma frase escrita que chamou sua atenção imediatamente. Tudo começa com um pensamento dominante. O autor era Napoleon Hill. Daniel comprou o livro sem imaginar que aquela decisão simples começaria a transformar completamente sua vida. Naquela noite, ele leu durante horas. Cada página parecia falar diretamente com ele. Como se alguém finalmente tivesse explicado aquilo que ninguém nunca lhe ensinou. Que o homem que controla sua própria mente começa a controlar seu destino. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu algo diferente nascer dentro dele. Não era apenas motivação, era despertar. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. O livro permanecia aberto ao lado da cama, com as páginas marcadas pelo toque repetido de suas mãos inquietas. As palavras de Napoleon Hill ecoavam dentro dele como uma segunda voz. Uma voz que ele nunca tinha ouvido antes, mas que parecia conhecer sua alma melhor do que ele mesmo. Tudo começa com um pensamento dominante. Mas agora, uma nova pergunta surgia dentro de sua mente. Se isso for verdade, o que eu tenho alimentado dentro de mim durante todos esses anos? Ele fechou os olhos. E pela primeira vez, não viu apenas o seu quarto pequeno, nem a sua rotina cansativa, nem o futuro limitado que sempre imaginou. Ele viu outra coisa, uma versão dele mesmo diferente, mais forte, mais confiante, caminhando em lugares que ele nunca esteve.
falando com pessoas que antes pareciam inalcançáveis, vivendo uma vida que parecia impossível. Mas então, a dúvida atacou. Isso não é para você. Aquela voz não vinha de fora, vinha de dentro. E foi nesse instante que Daniel entendeu algo assustador. Ele não estava lutando contra o mundo, ele estava lutando contra a própria mente. Na manhã seguinte, algo mudou no seu comportamento. Ele acordou mais cedo, mas não por obrigação, por decisão. Pegou o livro novamente e escreveu uma frase na parede do seu quarto com um pedaço de carvão encontrado em uma caixa velha. Eu não sou mais o resultado do meu passado. Mas o mundo não muda só porque alguém decide mudar. No trabalho, os mesmos olhares, as mesmas humilhações silenciosas, as mesmas tarefas repetitivas que pareciam sugar a energia da sua alma. E foi ali, no meio de um dia comum, que ele ouviu algo que mudaria tudo. Um colega comentou sobre um homem que tinha começado do zero e ficou milionário usando mentalidade e disciplina de foco total. Daniel parou. Milionário. A palavra não soava como dinheiro. Soava como liberdade. Soava como escolha. Soava como uma vida onde ninguém mais poderia dizer o que ele poderia ou não ser. Naquela noite, ele tomou uma decisão silenciosa. Se existe uma forma de mudar minha vida, eu vou encontrar. Mas o que ele ainda não sabia era que essa decisão iria colocar sua mente à prova de formas que ele nunca imaginou. Porque antes da prosperidade, vem o caos. Antes da liberdade, vem a quebra. E antes de se tornar alguém extraordinário, a vida sempre testa até onde você está disposto a ir. Daniel estava prestes a descobrir que mudar o pensamento não era suficiente, era só o começo, e o verdadeiro desafio ainda nem tinha começado. Nos dias seguintes, Daniel começou a viver algo que ele nunca tinha experimentado antes. Não era exatamente felicidade, nem motivação constante, mas uma espécie de inquietação interna que não o deixava mais voltar ao estado antigo de vida automática. Era como se algo tivesse sido despertado dentro dele e agora não houvesse mais como desligar. Ele continuava indo ao trabalho, continuava enfrentando a mesma rotina, mas a forma como ele via tudo havia mudado completamente. As mesmas paredes pareciam mais frias, as mesmas conversas pareciam mais vazias e, principalmente, as mesmas pessoas que antes pareciam normais, agora começavam a parecer presas em um ciclo que ele também já tinha vivido, e do qual agora não queria mais fazer parte. Mas essa mudança interna não veio sem conflito. Dentro da própria mente de Daniel, começou uma guerra silenciosa. De um lado, a antiga versão dele, construída ao longo de anos de crenças limitantes, medo, conformismo e sobrevivência. Do outro lado, uma nova visão que tinha nascido a partir da leitura e da reflexão sobre os ensinamentos de Napoleon Hill. Uma visão que falava sobre mentalidade dominante, propósito e construção consciente do destino. Essa nova visão dizia: você pode mais do que imagina. A antiga dizia: não se iluda, isso não é para você. E esse conflito começou a consumir Daniel por dentro. Em alguns momentos, ele se sentia forte, determinado, como se pudesse mudar toda a sua vida em poucos meses. Em outros, ele se sentia pequeno novamente, como se estivesse apenas se enganando, como se tudo fosse uma fase passageira. Essa oscilação emocional começou a afetar seu comportamento, sua concentração e até seu sono. Foi nesse período que ele começou a perceber algo ainda mais profundo. Não era apenas sobre pensamento positivo, era sobre resistência mental. Um dia, depois de mais uma jornada exaustiva de trabalho, ele sentou em um banco simples, próximo ao caminho de casa.
O sol estava se pondo e a cidade parecia continuar sua rotina indiferente à dor de qualquer indivíduo. Ele observava as pessoas passando, cada uma carregando sua própria história invisível. Foi então que uma pergunta atravessou sua mente de forma brutal. Quantas dessas pessoas desistiram de si mesmas sem nem perceber? Ele ficou alguns minutos em silêncio e, pela primeira vez, ele entendeu algo que ninguém nunca havia explicado com clareza. Mudar a vida não era um evento emocional bonito, era um processo desconfortável, lento e muitas vezes solitário. Naquela mesma noite, ele tomou uma decisão mais séria do que qualquer outra que já tinha tomado até aquele momento. Ele não queria apenas pensar diferente. Ele queria mudar completamente sua identidade mental. Começou a estudar mais profundamente sobre mentalidade, disciplina e comportamento humano. Passava horas lendo, escrevendo, refletindo. E quanto mais ele aprendia, mais percebia o tamanho da distância entre a vida que ele tinha e a vida que ele poderia construir. Mas junto com esse crescimento, veio um novo problema. A realidade começou a reagir. Algumas pessoas próximas começaram a estranhar seu comportamento. Diziam que ele estava diferente demais. Outros diziam que ele estava perdendo tempo com ideias impossíveis. E isso começou a gerar dúvidas novamente dentro dele. Em certos momentos, ele quase voltou atrás. Quase abandonou tudo. Porque a mente humana, quando começa a mudar, passa por um período de instabilidade perigosa. Ela tenta te puxar de volta para o que é familiar, mesmo que o familiar seja uma vida limitada. Mas algo dentro de Daniel já não aceitava mais voltar, e foi nesse ponto que ele entendeu uma das verdades mais duras de todas. Toda transformação real tem um preço invisível que poucas pessoas estão dispostas a pagar. O preço da solidão, o preço da dúvida, o preço da disciplina quando ninguém está olhando, o preço de continuar mesmo sem resultados imediatos. E enquanto a maioria das pessoas desistiria nesse ponto, Daniel começou a perceber que talvez essa fosse exatamente a fase que separava aqueles que apenas sonham daqueles que realmente mudam de vida. E mesmo sem saber exatamente onde isso o levaria, ele continuou. Porque algo dentro dele já tinha entendido. Voltar a ser quem ele era antes não era mais uma opção. Daniel começou a perceber que a mudança que ele tanto desejava não acontecia de forma limpa, organizada ou motivadora como ele imaginava quando abriu aquele livro pela primeira vez. Pelo contrário, parecia um processo caótico, quase doloroso, como se a vida estivesse arrancando dele tudo aquilo que ele acreditava ser normal. Os dias ficaram mais pesados. Ele acordava cedo, mas não com aquela empolgação inicial de quem está descobrindo um novo caminho. Muitas vezes ele acordava com dúvida, com medo e com aquela sensação de que talvez estivesse indo longe demais, tentando algo que não era para ele. Era como se a antiga versão dele estivesse lutando para sobreviver dentro da própria mente. E essa luta era silenciosa, mas constante. No trabalho, tudo parecia igual, mas a forma como ele reagia mudou. Antes ele aceitava tudo sem questionar. Agora ele começava a observar mais. Percebia injustiças pequenas, padrões repetitivos, pessoas que já tinham desistido de tentar crescer. E isso, em vez de motivá-lo, em alguns momentos o assustava, porque ele via o próprio passado refletido em cada uma delas. Foi nesse período que Daniel começou a enfrentar sua primeira grande quebra interna. Ele começou a duvidar do próprio caminho. E se eu estiver perdendo meu tempo? E se essa história de mentalidade não funcionar para mim? E se eu não tiver nada de especial? Essas perguntas não vinham como pensamentos leves. Vinham como ondas pesadas que invadiam sua mente principalmente à noite, quando tudo ficava em silêncio e ele ficava sozinho com ele mesmo. Em uma dessas noites,
Ele fechou os olhos com força, tentando afastar esses pensamentos. Mas eles voltavam ainda mais fortes. Ele se levantou da cama, andou pelo quarto escuro e sentiu algo estranho. Não era apenas cansaço, era uma sensação de conflito interno tão grande que parecia dividir sua mente em duas pessoas diferentes. Uma dizia para continuar, a outra dizia para parar antes que fosse tarde. Ele se sentou no chão e, pela primeira vez, ele entendeu algo profundamente desconfortável. Mudar de vida não era sobre adquirir algo novo, era sobre perder a versão antiga de si mesmo. Aquela versão que aceitava pouco, que não questionava, que não sonhava alto demais para não se decepcionar. Essa versão estava morrendo, e isso doía. Mas no meio dessa dor, algo começou a surgir com mais força. Não era certeza ainda, mas era persistência. Era como uma pequena chama que se recusava a apagar, mesmo em meio ao vento da dúvida. Ele começou a escrever mais, anotar pensamentos, registrar ideias. E quanto mais ele escrevia, mais percebia um padrão. Toda vez que ele avançava um pouco, a mente antiga tentava puxá-lo de volta com mais intensidade. E foi aí que ele teve uma percepção importante. O medo não era um sinal de que ele deveria parar. Era um sinal de que ele estava saindo da zona onde sempre viveu. Essa compreensão não eliminou o medo, mas mudou a forma como ele o enxergava. Mesmo assim, a pressão externa também começou a aumentar. Pessoas ao redor começaram a questionar suas escolhas. Alguns riam discretamente. Outros diziam que ele estava mudando demais por coisas da internet ou ideias sem sentido. E isso quase o fez recuar. Quase. Mas toda vez que ele pensava em voltar à antiga vida, algo dentro dele lembrava a sensação de vazio que ele carregava antes de tudo isso começar. A rotina sem propósito. Os dias repetidos. A sensação de estar vivendo no automático. E essa lembrança era mais forte do que a dúvida. Foi nesse momento que Daniel tomou uma decisão interna mais firme do que qualquer outra até então. Ele não precisava de aprovação, ele precisava de transformação. E mesmo sem resultados visíveis ainda, mesmo sem dinheiro extra, mesmo sem provas externas de que estava dando certo, ele decidiu continuar. Porque ele começou a entender que o verdadeiro crescimento não acontece quando tudo está indo bem. Acontece quando você continua mesmo quando nada parece fazer sentido. E naquela fase da vida dele, Daniel ainda não sabia, mas ele estava sendo moldado. Não para uma vida comum, mas para algo muito maior do que ele ainda conseguia enxergar. Daniel não percebeu o exato momento em que tudo começou a mudar. Porque a transformação verdadeira quase nunca chega como um evento explosivo. Ela chega como pequenas coincidências, pequenas oportunidades, pequenos encontros que, isolados, parecem insignificantes. Mas juntos começam a desenhar um novo caminho. Nos dias seguintes, a sua decisão de continuar mesmo sem entender tudo, algo diferente começou a acontecer dentro dele. A mente, antes cheia de conflito constante, começou a ficar mais focada. Não mais calma, ainda havia dúvidas, mas mais direcionada. Como se pela primeira vez ele estivesse realmente treinando seu pensamento em uma única direção. Ele continuava trabalhando, mas já não era o mesmo trabalhador automático de antes. Começou a observar padrões, oportunidades escondidas e principalmente algo que ele nunca tinha notado. Pessoas ganhando dinheiro, resolvendo problemas simples. Um colega do trabalho comentou casualmente sobre um pequeno serviço que fazia por fora e que estava começando a dar mais dinheiro do que o próprio salário. Outro falou sobre vender coisas online. Outro sobre pequenos negócios locais que estavam crescendo rápido. Antes, Daniel ignoraria tudo isso. Agora, ele prestava atenção. Foi aí que uma ideia começou a nascer dentro dele. Não totalmente formada, mas viva. E se a minha vida não dependesse só desse trabalho,
A pergunta não era mais um sonho distante, era uma possibilidade real. Mas junto com essa nova visão, veio também um novo desafio. Ele não sabia por onde começar, e foi exatamente isso que quase o fez parar novamente. Porque é fácil se sentir inspirado. O difícil é agir sem garantia. Mesmo assim, ele decidiu dar um passo pequeno, não um salto gigantesco. Apenas um passo. Ele começou a pesquisar, a aprender, a observar como algumas pessoas simples estavam criando novas fontes de renda com coisas que pareciam básicas demais para dar certo. E quanto mais ele aprendia, mais uma verdade começava a incomodar. Não era falta de oportunidade, era falta de mentalidade treinada para enxergar oportunidades. Foi nesse período que ele voltou a reler algumas partes do livro de Napoleon Hill, e uma frase começou a bater diferente dentro dele. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Dessa vez, não parecia apenas uma frase bonita. Parecia um aviso. Daniel começou a aplicar pequenas mudanças no dia a dia. Começou a acordar um pouco mais cedo, não por obrigação, mas para estudar e pensar. Começou a reduzir distrações. Começou a se perguntar mais vezes durante o dia: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? E foi aí que algo inesperado aconteceu. Um dos contatos que ele fez por curiosidade acabou indicando uma pequena oportunidade de trabalho paralelo. Algo simples, sem grande risco, mas que poderia gerar uma renda extra. Não era riqueza ainda, não era liberdade financeira, mas era o primeiro resultado real fora da sua rotina antiga. E aquilo mexeu com ele de uma forma diferente. Porque agora não era mais teoria, era evidência, mesmo que pequena, era a prova de que sua mente estava começando a enxergar portas que antes simplesmente não existiam para ele. Mas, junto com esse avanço, surgiu também um novo nível de responsabilidade mental. Porque agora ele sabia, se ele continuasse, algo maior poderia acontecer. Mas se ele parasse, ele voltaria exatamente para onde estava. E essa consciência começou a pressioná-lo de uma forma diferente. Não era mais apenas sobre tentar mudar. Era sobre não desperdiçar o início de algo que poderia ser muito maior do que ele ainda conseguia imaginar. E enquanto ele observava aquele pequeno resultado surgindo na sua vida, uma nova pergunta começou a nascer dentro dele. Uma pergunta que marcaria o próximo nível da sua transformação. Se isso já aconteceu com algo pequeno, o que aconteceria se eu realmente levasse minha mente ao limite? Dessa vez, Daniel não conseguiu mais ignorar o que estava acontecendo. O que antes parecia apenas coincidência começou a se repetir com mais frequência. Pequenas oportunidades surgiam em conversas simples. Ideias apareciam em momentos inesperados e situações que antes passavam despercebidas agora chamavam sua atenção de forma quase automática. Era como se sua mente tivesse entrado em um novo estado de percepção, um estado onde a realidade parecia mais viva, mais cheia de possibilidades. Mas junto com isso veio algo perigoso, a obsessão. Não uma obsessão saudável ainda, mas aquela fase inicial em que a pessoa começa a sentir que finalmente encontrou um caminho e por isso não consegue mais pensar em outra coisa. Daniel começava a se acordar pensando nisso, trabalhar pensando nisso, dormir pensando nisso. A ideia de construir uma nova vida começou a ocupar espaço demais dentro da sua mente. E isso tinha dois efeitos ao mesmo tempo. Por um lado, ele estava mais focado do que nunca. Por outro, ele estava emocionalmente instável. Havia dias em que ele se sentia invencível, como se finalmente tivesse entendido o jogo da vida. Ele caminhava pelas ruas com uma postura diferente, observando tudo com mais atenção, imaginando possibilidades, calculando caminhos. Nesses momentos, ele acreditava que estava muito perto de algo grande.
Mas também havia dias em que ele voltava a duvidar de tudo, principalmente quando o resultado não era imediato. O pequeno dinheiro extra que ele começou a gerar ainda era instável, irregular, longe de qualquer coisa que pudesse ser chamada de liberdade financeira. E isso, em alguns momentos, fazia sua mente antiga voltar com força. Isso não vai dar em nada. Você está se iludindo. Volte para o que é seguro. Essas vozes internas não tinham desaparecido. Elas apenas tinham sido abafadas por novos pensamentos, mas ainda estavam lá, esperando momentos de fraqueza. Foi nesse período que Daniel percebeu algo importante. Crescimento não elimina a dúvida. Ele apenas te ensina a continuar mesmo com ela. E foi justamente quando ele estava nesse conflito interno que algo inesperado aconteceu. Um dos pequenos trabalhos que ele tinha conseguido começou a dar um retorno um pouco melhor do que o normal. Não era uma mudança gigantesca, mas era suficiente para ele perceber que havia potencial ali. E isso mudou completamente sua forma de pensar. Antes, ele via aquilo como um extra. Agora, ele começou a ver como uma possibilidade. E a diferença entre essas duas visões é enorme. Quando algo é extra, você trata como opcional. Quando algo é possibilidade, você começa a levar a sério. Daniel começou a investir mais tempo aprendendo sobre aquilo. Começou a estudar mais profundamente, a observar como outras pessoas faziam, a entender padrões, erros e estratégias. Ele não tinha ninguém guiando ele diretamente. Então, ele precisou aprender sozinho, errando, ajustando e insistindo. E isso começou a moldar algo novo dentro dele. Disciplina silenciosa. Não aquela disciplina motivacional de começo de jornada, mas a disciplina que nasce quando ninguém está te aplaudindo, quando ninguém acredita em você e mesmo assim você continua. Foi nesse ponto que ele começou a entender que talvez a vida que ele queria não dependesse de um único grande salto, mas de uma série de pequenos movimentos consistentes. E cada pequeno avanço começava a construir uma nova identidade dentro dele. Mas junto com essa evolução veio também um novo tipo de pressão. Porque quanto mais ele mudava, mais distante ele se sentia das pessoas ao redor. Conversas antigas já não faziam tanto sentido. Interesses antigos já não prendiam sua atenção. E isso começou a criar um certo isolamento. Não era solidão total, mas era a sensação de estar caminhando em uma direção diferente da maioria. E isso por si só já é desconfortável. Em alguns momentos, ele se perguntava se estava exagerando. Se não seria mais fácil simplesmente aceitar a vida como ela era. Afinal, muitas pessoas viviam assim e ainda assim seguiam em frente. Mas toda vez que essa ideia surgia, ele lembrava da sensação que tinha antes de tudo isso começar: o vazio. E esse vazio era mais forte do que qualquer conforto temporário. Foi então que ele tomou uma decisão mais madura do que todas as anteriores. Ele entendeu que não precisava provar nada para ninguém. Não precisava acelerar resultados para impressionar ninguém. Ele só precisava continuar construindo, mesmo em silêncio. E foi nesse silêncio que algo mais profundo começou a acontecer dentro dele. Ele começou a mudar não só o que fazia, mas quem ele era. E essa mudança de identidade era exatamente o ponto onde a maioria das pessoas desiste. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a parecer incompatível com quem você está se tornando. E Daniel estava entrando exatamente nessa fase. Sem perceber, ele estava se aproximando de um ponto de virada muito maior do que tudo o que tinha vivido até agora. Um ponto onde decisões pequenas começariam a definir se ele iria continuar crescendo ou voltar para a vida que um dia chamou de normal. Daniel já não era mais o mesmo homem que abriu aquele livro pela primeira vez. Mas a vida parecia não aceitar isso tão facilmente.
É como se, no instante em que você começa a mudar por dentro, o mundo ao seu redor resolvesse te testar para ver se essa mudança é real ou apenas emoção passageira. E foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. Os pequenos ganhos que ele vinha construindo começaram a oscilar. Em alguns dias havia resultado, em outros não. E essa instabilidade começou a mexer com sua mente mais do que ele gostaria de admitir. Não porque ele precisava do dinheiro naquele nível, mas porque ele ainda não tinha aprendido a lidar completamente com a imprevisibilidade do crescimento. E crescimento, na prática, nunca é linear. Em um dia, ele se sentia no controle, como se estivesse finalmente entendendo como as coisas funcionavam. No outro, ele se sentia novamente perdido, como se tudo estivesse escorregando das suas mãos. Essa montanha-russa emocional começou a exigir dele algo que ele ainda estava aprendendo a construir: estabilidade interna. Foi nesse período que as pressões externas também começaram a aumentar. Algumas pessoas próximas começaram a notar suas mudanças, não com admiração, mas com estranhamento. Comentários começaram a surgir de forma sutil, quase disfarçada, mas com impacto direto na mente dele. Você está diferente demais. Isso vai dar em nada. Você devia focar no que é seguro. E essas frases, mesmo simples, carregavam um peso perigoso quando encontravam momentos de dúvida. Em alguns dias, Daniel quase acreditava nelas novamente. Quase. Mas algo dentro dele já não permitia mais um retorno completo, porque agora ele tinha algo que antes não tinha. Experiências reais, mesmo que pequenas, de que sua mudança mental estava gerando efeitos no mundo físico. Ele tinha visto resultados. Ele tinha sentido possibilidades. Ele tinha vivido pequenos sinais de que havia algo maior acontecendo. E isso já era suficiente para não voltar completamente atrás. Foi nesse momento que ele começou a entender uma verdade que antes parecia abstrata, mas agora se tornava real na prática. A sua nova identidade estava sendo construída no meio do caos. Não antes dele, não depois dele, mas dentro dele. E toda vez que ele enfrentava uma situação difícil, ele percebia algo curioso. A versão antiga dele reagia com medo, pressa e desistência. Já a nova versão começava a reagir com observação, estratégia e resistência. Era como se duas personalidades coexistissem dentro dele, disputando espaço a cada decisão. Em um desses dias difíceis, depois de um longo período de frustração, ele caminhou sozinho por um lugar mais quieto da cidade. Ele precisava pensar, organizar a mente, tentar entender por que tudo parecia tão instável, mesmo ele se esforçando tanto. E foi nesse momento de silêncio que ele teve uma percepção profunda. Ele não estava sendo punido. Ele estava sendo moldado. A instabilidade não era sinal de fracasso. Era sinal de transição. Porque toda vez que alguém tenta sair de uma vida comum, a realidade começa a pressionar até descobrir se aquela mudança é real ou apenas temporária. E Daniel estava sendo testado exatamente nisso. No caminho de volta para casa, ele tomou uma decisão interna que mudou a forma como ele lidaria com tudo dali em diante. Ele entendeu que não podia depender do resultado imediato para manter sua disciplina. Ele precisava construir um tipo de mentalidade que continuasse mesmo quando nada estivesse funcionando como esperado. Não por emoção, mas por convicção. E essa convicção começou a transformar sua forma de agir no dia a dia. Ele parou de buscar validação, parou de tentar convencer outras pessoas, parou de reagir a cada crítica. Ele começou a focar apenas em uma coisa: consistência silenciosa. Mesmo sem grandes resultados visíveis, ele continuava estudando, ajustando, observando e melhorando pequenas partes do que fazia. E pouco a pouco, algo começou a mudar novamente. Não fora dele,
Mas dentro dele, ele começou a ficar mais calmo diante da incerteza, mais firme diante da dúvida, mais consciente de que o processo era maior do que qualquer resultado momentâneo. E foi exatamente nesse ponto que algo novo começou a se formar. Algo que ele ainda não conseguia nomear, mas já podia sentir, uma mentalidade mais forte do que o medo. E quando isso acontece, a vida inevitavelmente começa a abrir portas diferentes. Mas junto com essas portas, também começam a surgir desafios ainda maiores. Foi em uma manhã comum que tudo começou a mudar de forma mais concreta. Daniel ainda vivia sua rotina dividida entre o trabalho e os pequenos projetos que vinha desenvolvendo em silêncio. Nada nele parecia extraordinário aos olhos de quem o observava de fora. Mas por dentro, algo tinha mudado profundamente. Ele já não pensava como alguém preso, e sim como alguém em construção. E foi justamente nesse estado mental que uma oportunidade inesperada apareceu. Um conhecido que ele mal conversava no dia a dia mencionou de forma quase casual um projeto simples que precisava de ajuda. Algo pequeno, mas que exigia responsabilidade, organização e constância. Não era nada grandioso à primeira vista, mas tinha um detalhe importante. Havia potencial de crescimento se fosse bem executado. Antes, Daniel provavelmente teria ignorado, ou aceitado sem acreditar, ou desistido no meio. Mas agora, ele parou para pensar de verdade, não com emoção, com estratégia. Ele analisou o que poderia aprender ali, o que poderia desenvolver e, principalmente, o que aquilo poderia representar no longo prazo. E pela primeira vez, ele não estava pensando apenas no dinheiro imediato. Ele estava pensando em construção, e ele aceitou. Nos primeiros dias, tudo parecia simples, até demais. Mas rapidamente ele percebeu que havia mais responsabilidade envolvida do que parecia. Prazos, exigências, organização, pressão para entregar resultados consistentes. Era o tipo de ambiente que não perdoa distração nem falta de foco. E foi aí que o verdadeiro teste começou. Porque quando a vida te dá uma porta aberta, ela também testa se você é capaz de permanecer nela. Daniel começou a sentir o peso da responsabilidade crescer. Havia dias em que ele se sentia confiante, produtivo, quase como se finalmente estivesse entrando em uma fase mais estável da vida. Mas também havia dias em que a pressão parecia grande demais para alguém que ainda estava aprendendo a se organizar mentalmente. E nesses dias, a antiga versão dele tentava voltar. Você não está pronto. Você vai falhar. Isso é grande demais para você. Mas algo havia mudado. Ele não acreditava mais nessas vozes como antes. Ele ainda as ouvia, sim. Mas agora ele sabia que eram apenas reflexos do medo, não da realidade. Mesmo assim, o desafio não era só interno. No ambiente onde ele estava começando a atuar, havia pessoas mais experientes, mais confiantes, mais rápidas. E isso, em alguns momentos, fazia ele se sentir pequeno novamente. Não por falta de capacidade real, mas por ainda estar no processo de aprendizado. Foi nesse ponto que ele entendeu algo essencial. Crescer em um novo nível sempre vai te colocar perto de pessoas que já estão lá. E isso pode tanto te inspirar quanto te intimidar. Daniel escolheu observar. Ele começou a prestar atenção em como as pessoas mais bem-sucedidas agiam. Não apenas no que faziam, mas na forma como pensavam, como decidiam, como lidavam com pressão. E quanto mais ele observava, mais ele percebia algo que não era óbvio no começo. Não era sobre talento, era sobre constância sob pressão. E isso mudou novamente a forma como ele se via. Ele não precisava ser o melhor naquele momento, ele precisava ser consistente. Com o passar das semanas, algo começou a acontecer. Ele começou a cometer menos erros.
Começou a se organizar melhor, começou a antecipar problemas em vez de apenas reagir a eles. E isso não passou despercebido. Pequenos sinais de reconhecimento começaram a surgir. Nada exagerado, nada que resolvesse sua vida, mas o suficiente para ele perceber que estava sendo notado de forma diferente. E isso mexeu profundamente com ele, porque pela primeira vez não era só ele acreditando na própria mudança, era o mundo começando a reagir a ela. Mas junto com esse avanço veio uma nova pressão ainda mais perigosa, a responsabilidade de não regredir, porque agora ele tinha algo a perder. E quando isso acontece, o medo muda de forma. Antes, o medo era de tentar. Agora, o medo era de perder o que começou a construir. E foi exatamente nesse ponto que Daniel percebeu que estava entrando em uma fase muito mais séria da sua transformação. Uma fase onde não bastava mais mudar a mente. Era preciso sustentar a nova identidade em meio à pressão real da vida. E ele ainda não sabia, mas essa fase estava apenas começando a revelar o verdadeiro tamanho do caminho que ele havia escolhido. Dessa vez, não tinha mais volta para o estado antigo de vida que Daniel conhecia. O que antes era apenas curiosidade, estudo e pequenas tentativas, começou a se transformar em responsabilidade real. Ele já não era só alguém tentando mudar de vida. Ele agora estava envolvido em algo que exigia consistência, presença e principalmente maturidade emocional. E isso mudou completamente a forma como ele era testado. Nos primeiros tempos desse novo ciclo, ele ainda conseguia lidar bem com a novidade. Havia empolgação, havia sensação de progresso, havia até momentos de orgulho silencioso quando ele percebia que estava conseguindo entregar o que antes parecia difícil. Mas com o passar do tempo, a realidade começou a ficar mais exigente. As demandas aumentaram, as expectativas aumentaram, e a pressão também aumentou, e é aqui que muita gente quebra, porque no começo tudo parece crescimento, mas depois o crescimento começa a cobrar. Daniel começou a perceber que não era suficiente apenas querer melhorar. Agora era necessário manter o desempenho mesmo em dias ruins, mesmo em momentos de cansaço, mesmo quando a mente estava confusa e a motivação tinha desaparecido completamente. E esses dias chegaram. Houve dias em que ele acordava sem energia nenhuma, mas ainda assim precisava cumprir responsabilidades. Houve momentos em que ele errava coisas simples por falta de foco. Houve situações em que ele sentiu vergonha de si mesmo, não porque era incapaz, mas porque ainda estava aprendendo a lidar com pressão constante. E isso começou a mexer com ele mais do que antes, porque agora ele não estava mais no estágio da teoria. Ele estava no estágio da prática. E a prática não perdoa a emoção descontrolada. Foi nesse período que ele começou a entender uma diferença muito importante. Disciplina não é algo que você sente, é algo que você executa mesmo quando não sente nada. Mas entender isso na mente é uma coisa. Viver isso todos os dias é outra completamente diferente. Em alguns momentos, ele se pegava pensando se realmente tinha capacidade de continuar evoluindo naquele ritmo. Não porque queria desistir totalmente, mas porque a pressão começava a parecer maior do que o controle emocional que ele tinha desenvolvido até ali. E quando isso acontecia, a antiga mentalidade tentava voltar com força. Aquela voz interna que antes dizia, isso não é para você, agora mudava o discurso para algo mais perigoso. Você já conseguiu o que podia. Não precisa ir além disso. Está bom assim. E esse tipo de pensamento é mais perigoso do que a dúvida simples, porque ele vem disfarçado de conforto. Mas algo dentro de Daniel já tinha mudado profundamente. Ele começou a perceber que cada vez que ele resistia a essas vozes e continuava, algo nele ficava mais forte, não de forma emocional, mas de forma estrutural.
como se a mente dele estivesse sendo reprogramada pela repetição de ação sob pressão. E isso começou a se refletir na forma como ele lidava com problemas. Antes, ele reagia emocionalmente. Agora, ele começou a parar, respirar e analisar. Antes, ele se desesperava com erros. Agora, ele começava a enxergar erros como parte do processo de aprendizado. Antes, ele buscava a aprovação. Agora, ele começava a buscar melhoria. Essa mudança não foi rápida, nem confortável, nem bonita. Foi lenta, desconfortável e cheia de momentos internos de conflito, mas foi real. E quanto mais ele avançava, mais ele percebia uma coisa que ninguém tinha explicado claramente para ele no começo dessa jornada. O crescimento verdadeiro não te dá paz imediata. Ele te coloca em conflito com quem você era antes. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Daniel já não era mais compatível com a versão antiga dele. Ele não pensava mais como antes, não reagia como antes, não aceitava mais o mesmo tipo de vida emocional que aceitava no passado. Isso criou um tipo diferente de solidão. Não uma solidão de estar sozinho fisicamente, mas uma solidão de transição, onde você ainda não pertence totalmente ao antigo mundo, mas também ainda não chegou ao novo. E esse é um dos pontos mais perigosos de toda a transformação, porque é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Mas Daniel estava começando a entender algo diferente. Esse desconforto não era um sinal para parar. Era um sinal de que ele estava no meio do caminho. E pela primeira vez, em vez de lutar contra esse processo, ele começou a aceitá-lo, não com felicidade, mas com maturidade. E essa maturidade começou a mudar o jogo de uma forma que ele ainda não conseguia medir completamente, porque agora ele não estava apenas tentando mudar a vida, ele estava começando a se tornar alguém capaz de sustentar uma nova vida. E isso já era um nível completamente diferente da jornada que ele imaginava no início. Daniel já não tinha mais dúvidas sobre uma coisa. Nada na sua vida tinha sido coincidência desde o dia em que abriu aquele livro pela primeira vez. Cada dificuldade, cada pequeno avanço, cada momento de medo e cada decisão silenciosa tinham sido parte de um processo maior de transformação interna. Mas o que ele ainda não sabia era que estava prestes a entrar na fase mais decisiva de toda a sua jornada. Nos últimos meses, ele havia passado por um tipo de evolução que poucas pessoas conseguem perceber enquanto estão vivendo. Não era algo visível de forma exagerada para o mundo externo, mas dentro dele tudo tinha mudado. A forma de pensar, a forma de reagir, a forma de encarar problemas. Tudo tinha sido lentamente reestruturado, e isso começou a gerar resultados mais consistentes. O projeto em que ele estava envolvido começou a crescer, não de forma explosiva, mas de forma estável. E estabilidade, naquele momento da vida dele, era mais poderosa do que qualquer pico de motivação, porque pela primeira vez ele não dependia mais de sorte ou emoção. Ele dependia de processo, e isso mudou tudo. Ele começou a perceber que já não era mais apenas alguém executando tarefas. Ele estava começando a entender o sistema por trás das coisas. Começou a enxergar padrões, identificar erros com mais rapidez, propor soluções com mais clareza. Isso fez com que outras pessoas começassem a confiar mais nele. Mais responsabilidade veio, mais desafios vieram, e junto disso, mais crescimento também veio. Mas o mais importante não era o que estava acontecendo fora dele, era o que tinha mudado dentro dele. Daniel já não era movido por medo como antes, já não era controlado por dúvida constante. Ele ainda sentia insegurança em alguns momentos, isso era humano, mas agora havia algo novo sustentando suas ações: consciência. Ele não agia mais no impulso, ele agia com intenção.
E foi nesse estágio que ele entendeu profundamente algo que antes ele só tinha lido em teoria nos ensinamentos de Napoleon Hill. A mente dominante não é aquela que nunca sente medo, mas aquela que não permite que o medo governe as decisões. Houve um dia específico em que tudo ficou ainda mais claro. Daniel recebeu uma proposta que, para a realidade dele de alguns meses atrás, pareceria absurda. Uma oportunidade maior dentro do mesmo ambiente em que ele estava crescendo. Algo que exigia mais responsabilidade, mais entrega e mais maturidade emocional. Não era mais um teste pequeno. Era um salto de nível. E pela primeira vez, ele não sentiu apenas medo ou dúvida. Ele sentiu peso de decisão, porque agora ele entendia o que estava em jogo. Se ele aceitasse, teria que elevar completamente seu nível de execução. Teria que lidar com mais pressão, mais cobrança e mais expectativa. Mas, ao mesmo tempo, também teria acesso a mais aprendizado, mais visibilidade e mais possibilidade de crescimento real. Se ele recusasse, voltaria para uma zona mais confortável, mas também mais limitada. E foi nesse momento que ele percebeu algo fundamental. A vida sempre vai te colocar em uma encruzilhada quando você está pronto para subir de nível. Não antes, não depois. No momento exato. Ele passou horas pensando, não de forma emocional, mas analisando tudo o que tinha vivido até ali. Lembrou das noites de dúvida, das fases de instabilidade, das pequenas vitórias que pareciam insignificantes no começo, mas que agora formavam uma base sólida dentro dele. E ele entendeu algo com clareza absoluta. Ele não era mais a mesma pessoa que tinha começado aquela jornada. E se ele já tinha mudado tanto até ali, o que poderia acontecer se ele continuasse em direção ao próximo nível? Foi então que ele tomou a decisão, não baseada em emoção, não baseada em medo, mas baseada em identidade. Ele aceitou. E naquele instante, algo invisível se fechou dentro dele e, ao mesmo tempo, se abriu. Porque aceitar esse tipo de desafio não é apenas uma decisão externa. É uma declaração interna de quem você está se tornando. E a partir daquele momento, Daniel entrou em uma nova fase da vida dele. Uma fase onde o pensamento não era mais apenas uma ferramenta de mudança, mas uma força ativa, moldando a realidade ao redor dele. Ele ainda não tinha chegado ao destino final. Mas pela primeira vez, ele não estava mais tentando sobreviver à própria vida. Ele estava começando a conduzi-la. Depois que Daniel aceitou aquela nova responsabilidade, nada voltou a ser como antes. Não de forma imediata, nem com explosão de resultados, mas de um jeito muito mais profundo e perigoso. Agora, ele estava dentro do jogo de verdade. Já não era mais alguém observando, aprendendo ou tentando. Ele estava sendo cobrado como alguém que precisa entregar, evoluir e sustentar o próprio crescimento. E isso muda completamente a forma como a mente funciona. Nos primeiros dias dessa nova fase, ele sentiu o peso do aumento de expectativa. As tarefas eram mais complexas, os prazos mais apertados e os erros menos tolerados. Só que, ao contrário do que acontecia no passado, ele não entrou em desespero imediato. Ele parou, respirou e começou a pensar. Essa pequena mudança já mostrava o quanto ele havia evoluído. Antes, ele reagia. Agora, ele processava. E isso começou a gerar resultados diferentes. Ele começou a cometer menos erros por impulso. Começou a observar mais antes de agir. Começou a entender que velocidade sem direção não é progresso, é apenas movimento vazio. E isso fez com que, pouco a pouco, sua performance começasse a melhorar dentro do novo ambiente. As pessoas começaram a notar, não de forma exagerada, não com elogios constantes, mas com pequenos sinais de reconhecimento. Um pedido de opinião aqui, uma responsabilidade maior ali, uma confiança silenciosa que vai sendo construída sem palavras.
E para Daniel, isso era mais valioso do que qualquer motivação passageira, porque agora ele entendia algo que antes não era claro. Prosperidade não começa com dinheiro, começa com responsabilidade. Quanto mais responsabilidade ele assumia, mais ele crescia mentalmente. E quanto mais ele crescia mentalmente, mais oportunidades começavam a aparecer. Mas junto com isso, veio uma nova verdade que ele ainda não tinha vivido completamente até ali. Crescer não é confortável em nenhum nível. Havia dias em que ele ainda se sentia pressionado demais. Dias em que o cansaço mental parecia maior do que a vontade de continuar. Dias em que ele se perguntava se realmente estava preparado para tudo aquilo. Mas a diferença agora era que ele não desistia nesses dias. Ele apenas ajustava e continuava. Foi nesse período que ele começou a perceber uma mudança ainda mais profunda. Sua forma de pensar sobre dinheiro, futuro e possibilidades começou a se expandir. Antes, ele pensava em sobreviver. Agora, ele começou a pensar em construir. Antes, ele buscava estabilidade. Agora, ele começou a buscar crescimento, e isso abriu dentro dele uma nova percepção. O mundo não era limitado, apenas a mente dele tinha sido limitada por muito tempo. Ele começou a estudar mais, observar mais, fazer conexões mentais que antes não fazia. Percebeu que pessoas com resultados diferentes não eram necessariamente mais inteligentes, mas tinham padrões de pensamento diferentes. E isso começou a mudar tudo. Ele começou a se perguntar constantemente: como alguém que já vive o nível acima de mim pensaria agora? Essa pergunta virou um tipo de filtro mental, e cada decisão começou a passar por esse filtro. O resultado disso foi gradual, mas real. Ele começou a se tornar mais estratégico, mais consciente e mais focado em longo prazo. Pequenas melhorias começaram a se acumular. Pequenos acertos começaram a se repetir. E sem perceber, ele estava entrando em um novo ciclo. O ciclo da mentalidade de crescimento consistente. Mas junto com esse crescimento veio também algo inesperado. A sensação de que ele não podia mais voltar. Não porque estava preso, mas porque já tinha visto demais para ignorar. E isso trouxe uma nova responsabilidade emocional. Sustentar a nova versão de si mesmo. Agora não era mais sobre mudar, era sobre manter. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas que chega longe começa a separar de quem realmente alcança o próximo nível. Porque mudar é difícil, mas permanecer mudado é o verdadeiro desafio. E Daniel estava começando a entender isso na prática, enquanto sua vida continuava se expandindo em direções que ele ainda não conseguia medir completamente, mas já sentia que eram muito maiores do que tudo o que ele viveu antes. Daniel não percebeu exatamente quando deixou de ser o homem que duvidava de si mesmo. Não houve um dia específico com fogos, nem um momento mágico em que tudo ficou perfeito. A transformação aconteceu de forma silenciosa, construída em cima de decisões repetidas, erros corrigidos e, principalmente, pela escolha constante de continuar quando seria mais fácil parar. Agora, olhando para trás, ele conseguia enxergar com clareza o caminho que percorreu. A vida que antes parecia pesada, limitada e sem direção, tinha sido lentamente reconstruída a partir da forma como ele passou a pensar. Não foi sorte, não foi acaso, foi mentalidade aplicada com consistência. Ele lembrou das noites de dúvida, das vozes internas dizendo para desistir, dos dias em que nada fazia sentido e principalmente do momento em que ele decidiu não voltar mais. E foi aí que ele entendeu a verdade mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa de toda a sua jornada. Tudo começou com um pensamento, mas só se tornou realidade porque ele decidiu sustentá-lo. Os ensinamentos de Napoleon Hill
não eram mais apenas teoria para ele. Tinham se tornado experiência, vivência, processo diário de escolha mental. Ele entendeu que a mente não é apenas um lugar de pensamentos aleatórios, mas um campo de construção constante do destino. E quando você muda o que sustenta dentro da sua mente, você muda o tipo de vida que começa a aparecer fora dela. Daniel não se via mais como alguém preso em circunstâncias. Ele se via como alguém em construção contínua. E isso fez toda a diferença. A vida ainda tinha desafios. Ainda havia pressão, responsabilidade e momentos difíceis. Mas agora ele não era mais controlado por isso. Ele aprendia com isso. Crescia com isso, evoluía através disso. E essa era a verdadeira mudança. Não a ausência de problemas, mas a presença de uma mente mais forte do que eles. Em um dos últimos momentos dessa jornada, ele se perguntou algo simples, mas profundo. O que teria acontecido se eu tivesse desistido no começo? A resposta era clara. Nada teria mudado. Ele continuaria vivendo a mesma vida, os mesmos ciclos, as mesmas limitações. E foi aí que ele entendeu algo definitivo. A diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não está no mundo externo. Está na decisão interna de não abandonar o próprio potencial. Daniel não tinha mais dúvidas sobre isso, porque ele não apenas aprendeu, ele viveu. E agora, pela primeira vez, ele entendia completamente. O poder nunca esteve fora, nunca esteve no dinheiro, nunca esteve nas oportunidades. O poder sempre esteve dentro dele, esperando ser despertado pelo pensamento certo, sustentado pela ação certa, até se tornar realidade. E quando isso acontece, não existe mais retorno para a antiga versão de quem você era. E assim, nós encerramos essa jornada. Mas a verdade é que nada disso termina aqui, porque a história que você acabou de acompanhar não é apenas sobre o Daniel. É sobre qualquer pessoa que um dia sentiu que estava presa, limitada ou distante da vida que sempre quis viver. A grande mensagem que fica é simples, mas poderosa. Tudo começa dentro da mente. O pensamento que você alimenta todos os dias não é apenas uma ideia, é o início do seu futuro. E quando você decide mudar a forma como pensa, você começa a mudar também a direção da sua vida. Talvez você esteja em um momento difícil agora, talvez as coisas ainda não façam sentido. Mas a mudança nunca começa quando tudo está perfeito. Ela começa exatamente quando você decide não continuar sendo a mesma pessoa de ontem. Se essa história tocou você de alguma forma, então não ignore esse sentimento. Use isso como um sinal para agir na sua própria vida. Comece pequeno, mas comece hoje. Mude um hábito, mude um pensamento, mude uma decisão. E se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe o like e comente aqui embaixo o que você vai mudar na sua vida a partir de hoje. Eu quero saber qual foi o ponto que mais mexeu com você nessa história. E nunca se esqueça disso. Você não precisa de uma vida perfeita para começar. Você precisa de uma decisão. Porque no final das contas, a vida não muda quando o mundo muda. A vida muda quando você muda por dentro.